Oi gente, tudo bem com vocês? Quero dizer que é um prazer enorme ter você aqui assistindo esse vídeo e saber que você está aqui procurando, querendo se informar um pouquinho mais sobre o texto dissertativo argumentativo, que é a modalidade cobrada na redação do Enem, buscando também, obviamente, alcançar uma nota melhor na prova. Eu sou Gisele Gotes, sou formada no curso de Letras pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Pato Branco, e faço mestrado também nessa mesma área, na área da linguística textual. Hoje, com esse primeiro vídeo, eu quero mostrar para você como é importante, como é essencial que você entenda a estrutura do texto dissertativo e entenda também o que é cobrado nessa prova, como ele é cobrado e por que você deve se esforçar em entender essas partes aí do texto. Então, pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Essa estrutura eu costumo dizer que ela é meio lógica, não tem muito o que você inventar, muito o que você adicionar, né? Você tem que fazer o básico, mas fazer esse básico bem feito. Então, eu costumo dizer para os alunos que você pode fazer 3 ou 4 ou 5 parágrafos, depende muito de como é que você vai selecionar as suas ideias, de como é que você vai colocar isso no seu texto. Então, supondo num texto de 4 parágrafos, que é a média mais comum, mais normal, nós vamos estipular a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Como a gente sempre fala, um texto tem que ter início, meio e fim. A gente tem que ter uma sequenciação de ideias. E por isso, no texto dissertativo, não vai ser diferente. Na introdução, nós vamos apresentar o tema, dizer o porquê que o tema é relevante, qual que é a importância do tema para a nossa sociedade, e nas próximas aulas vocês vão ver como é que nós podemos começar, porque normalmente é aquele trave, a gente não consegue começar, a gente fica meio traumatizado, meio nervoso quando começa a prova. E aí a gente vai aprender como realmente começar, então vale a pena você investir nas próximas aulas. Então a introdução, basicamente, fazendo um resumo dela, vai ser onde a gente vai introduzir o tema, explicar a importância do tema e, mais importante ainda, trazer a nossa opinião sobre esse tema. O texto dissertativo argumentativo precisa que você opine, precisa que você se posicione diante a esse tema. Um texto sem opinião, ele vira mais um texto informativo do que um texto que está realmente argumentando sobre alguma coisa. Para você argumentar, logicamente, você precisa opinar. Então, a opinião é muito, muito importante. Não fique em cima do muro, tá? Isso é um problema muito sério que as pessoas costumam ter de é bom, mas é legal, mas também é ruim. Escolha um lado e se posicione sobre esse lado, porque senão o teu texto vai ficar um pouco contraditório, você não acha? Vai ficar aquele texto que uma hora diz que é legal, uma hora diz que não é, e termina sem ter um meio termo. Então escolha qual é o seu lado, defenda esse lado e acredite no seu posicionamento. Não fique se contradizendo. Escolha o seu lado, defenda a sua opinião e venha para a argumentação. A argumentação, então, ela vai acontecer nos parágrafos 2 e 3 do seu texto. Nesses parágrafos, você vai ter que trazer dados, notícias, exemplos, autoridades falando sobre esse tema que realmente comprovem o porquê você merece ser levado a sério ou porquê o seu texto merece ser levado a sério. Muitas pessoas elas costumam nessa parte mais opinar do que realmente argumentar. Lembre-se, a tua opinião vai vir na introdução. Nos argumentos, no desenvolvimento, vai vir o porquê que eu devo acreditar em você. Não pode ser simplesmente, porque isso é legal, porque eu acredito que isso é bacana, porque, é uma situação boa. Que isso é uma situação boa é o que você acredita. Eu preciso saber o que as outras pessoas, o que comprova o que você acredita. Então, para isso, essa é a parte principal. Leia muito, leia livros de literatura, mas leia também notícias, acompanhe o jornal, acompanhe o que está acontecendo no mundo. Muitos alunos às vezes se distanciam do mundo, Não costumam ler, não costumam verificar o que está acontecendo nos jornais, o que está acontecendo no mundo, e isso faz com que o teu conhecimento de mundo seja diminuído. E aí na hora da prova, quando precisar trazer essa bagagem cultural, sociocultural, você vai ficar um pouco perdido. Então leia bastante, porque lendo bastante, você vai conseguir construir uma boa argumentação. E para finalizar a nossa estrutura do texto dissertativo, temos a conclusão.
A conclusão proposta pelo Enem ela é um pouquinho diferente das demais, né, dos outros vestibulares e concursos. Ela costuma trazer a proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção é muito importante, porque ela vale 200 pontos. Então, se você não faz bem essa proposta, a tua nota já pode diminuir diretamente para 800, mesmo que você tenha construído as outras partes do texto perfeitamente bem. Então, dê valor à proposta de intervenção. Acredite nela, porque ela é realmente muito importante. A proposta de intervenção, então, vai ser como você vai solucionar o problema, as maneiras que você vai colocar para solucionar esse problema. Cabe salientar que essa proposta não pode ser uma coisa muito óbvia, muito senso comum, muito clichê. Porque o que acontece? Muitas pessoas costumam colocar na proposta que a gente tem que fazer uma campanha, a gente tem que ir para as escolas, a gente tem que conscientizar o pessoal. Mas peraí, como é que isso vai ser feito? Eu sempre brinco com os meus alunos que se campanhas dessem certo, nosso Brasil estava perfeito, né? Porque a gente tem campanha para todo e qualquer problema. A gente tem campanha para solucionar a AIDS, campanha para dengue, campanha para outubro rosa, mas só isso não está sendo efetivo. O problema continua existindo. Então aí a gente precisa pensar um pouquinho fora da caixa. Pensar além do óbvio. E pensando além do óbvio, você vai conseguir construir uma conclusão boa. É bem importante que o que diferencia propostas de intervenção é o detalhe. Detalhe muito bem cada parte do seu texto. Como vai acontecer, por que é que vai acontecer, quem é que vai fazer, como é que vai fazer. Não adianta você simplesmente dizer, o governo tem que resolver. Como é que o governo vai resolver? Que outros agentes interventores vão estar junto com o governo? Por que é que o governo vai fazer isso? Todas essas explicações e também a maneira de como construir uma conclusão, você vai ver na nossa próxima aula, nas nossas próximas aulas, no decorrer do nosso curso. Fica aí um pouquinho desse spoiler, então, do que é que nós queremos apresentar para vocês. Aqui, com certeza, com o curso do Amo Redação, você vai conseguir atingir a tua nota tão esperada no Enem. Mas eu sempre digo para os alunos, 50% pode depender da teoria, mas 50% depende de você. E é por isso que nós vamos dar para vocês 3 redações corrigidas quando você compra o curso, né? Então você vai ter direito a esse feedback, porque só a teoria ajuda, mas a prática ajuda muito mais. Então você vai poder ver na prática o que é que você precisa melhorar, como é que você pode fazer isso para desenvolver a sua estrutura. Nós temos professores muito habilitados para corrigir, que inclusive uma delas sou eu, e queremos trazer para você a melhor experiência com a redação do Enem. Não fique traumatizado, não fique nervoso, porque um aluno bem preparado não precisa ter esse medo. Então vem com a gente, que a gente está esperando vocês para o nosso curso. Um beijo!